Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no estado de São Paulo para acompanhar como é que estão os trabalhos de colheita dessa safra de soja 21-22. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Azael Pisolato Neto, ele que é presidente da ProSoja de São Paulo, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Azael, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme, prazer é todo nosso. Espero poder contribuir um pouquinho aí com as notícias de hoje. Azael, a gente vem acompanhando algumas regiões com problemas no desenvolvimento da soja, principalmente mais ao sul, uma região mais central indo melhor nessa safra, e aí São Paulo fica justamente no meio disso. Como é que essa posição de São Paulo entre a seca do sul e a chuva do norte influenciou no desenvolvimento da soja aqui no estado? Exatamente, Guilherme, esse ano São Paulo foi beneficiado pelo clima, né? Logicamente, nós temos algumas regiões com problemas pontuais no estado, né, que às vezes sofrem com um pouquinho de excesso de chuva, atrapalhando a colheita. Outras regiões, aquelas regiões ali de Assis, próximo ao Paraná, que teve uma seca um pouco mais intensa, mas no geral, né, o estado de São Paulo, a gente acredita que vai ter uma produção recorde aí, atingindo as 4,5 milhões de toneladas, né, com boas produções, provavelmente as médias acima de 60 sacos por hectare. Então, realmente, São Paulo foi agraciado, a gente não teve os problemas severos, né, que tiveram o sul do país, e também não estamos tendo severos problemas como teve o norte do país. Mas, claro que existem problemas pontuais, um pouquinho de dificuldade na colheita, às vezes um pouco mais de grão variado, mas, no geral, São Paulo realmente está num ano aí de ótimas produtividades. E aí, Azael, pensando na colheita, quanto ainda falta para ser colhido aqui no estado e até quando devem se estender esses trabalhos? Guilherme, o bacana da diretoria da ProSoja São Paulo é que a gente teve um cuidado muito grande de pegar um pouco na composição da diretoria, uma pessoa de cada lugar. Então, até ontem eu me atualizei. Na maioria do estado a colheita está iniciando agora, então nós temos muita soja para colher. As regiões que estão mais adiantadas realmente é a região de Assis, a região ali de Olambra, que também está com umas produtividades espetaculares, né? Áreas irrigadas aí em torno de 100 sacos por hectare, áreas de sequeiro acima de 75 sacos. E só para a gente ter um paralelo, né? Um dos nossos diretores com produção ali em Cândido Mota, ele tem pivô, no pivô ele teve uma média de 90 sacos por hectare, e aos redores do pivô, onde a irrigação não chega, a média dele foi de 35 sacos. Então, para a gente ver aí como o clima afeta, mas eu acredito que a safra aí de São Paulo tá no início dela e deve ocorrer aí até meados de abril. E aí, Azael, quando a gente olha para o mercado agora, como é que o produtor aqui de São Paulo encontrou as oportunidades de negociações? Ele conseguiu avançar bastante com essas vendas? Os preços foram bons? Como é que está esse cenário de comercialização até aqui? A comercialização realmente nesses últimos dias aí, né, com a demanda crescendo, a demanda chinesa crescendo pela soja americana. Então, Chicago teve um crescimento muito alto, atingindo aí os patamares de 16 dólares por bushel, né? Então, realmente, patamares históricos. E o dólar, né, apesar de ter uma caída, né, os preços são atrativos. Então, nós chegamos a falar de soja acima de R$200, né? Muita gente aproveitou esse momento para proteger as margens, né, fazer uma boa margem, e outras pessoas ainda estão acreditando que tem espaço, né, existe fundamento, ainda mais com essa quebra histórica, né, que o Brasil vai ter aí, anunciada recentemente pela Conab, pelas diversas consultorias. Então, existe fundamentos para que esse preço cresça um pouco, mas também, ao meu ver, é um momento aí de aproveitar os bons preços, fixar a margem. O que a gente vê aqui no estado de São Paulo, grande parte dos produtores tem a soja como uma cultura secundária, né, uma cultura de reforma. Esse movimento vem crescendo bastante e esse pessoal tem especulado mais. Então, nas regiões canavieiras, a gente vê que a venda futura foi pequena, então eles ainda têm uma grande porcentagem
para fixar. E nas regiões mais tradicionais de soja, o pessoal vem protegendo margem, está com um bom nível de comercialização, mas ainda tem muita soja a ser comercializada. E aí, Israel, pensando em calendário, né, com essa colheita acontecendo agora, como é que fica o calendário para as próximas safras? Um plantio de segunda safra de milho, por exemplo, vai ficar dentro de uma boa janela aqui no estado? Dentro do estado de São Paulo, especialmente nessas regiões tradicionais, né, de produção de grãos, então as chuvas vieram mais cedo, possibilitou um plantio na hora correta, e eu tenho certeza aí que nós vamos ter o plantio da safrinha na época ideal, e da mesma forma nas regiões canavieiras, né? O plantio foi feito no período adequado e provavelmente o plantio da cana aí vai conseguir ser instalado nas épocas ideais. Então realmente é um ano especial para São Paulo, né? De bons preços, lógico, muitos desafios, né? Os custos elevadíssimos, o que assusta um pouco o produtor, mas na conjuntura comparado com o ano passado, em que nós sofremos uma seca terrível, realmente é um ano aí com condições mais favoráveis para o produtor. Israel, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário das lavouras paulistas. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu que agradeço, Guilherme. Só queria desejar uma boa colheita a todos, né? Ontem nós tivemos a abertura da colheita nacional, né? Um evento da ProSoja lá no Piauí. Então, eu acho que nós estamos iniciando uma boa fase. Só desejo que todos tenham boas colheitas e bons preços. Israel, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente trazer os números finais dessa safra de soja e também acompanhar o que vai acontecer com o milho aqui no estado. Um abraço e até a próxima. Um abraço, Guilherme. Eu que agradeço. Estamos sempre à disposição. O Azael Pisolato Neto, ele que é presidente da ProSoja de São Paulo, conversou com a gente para mostrar um pouquinho como é que estão os trabalhos de colheita dessa safra de soja 21-22, uma safra que promete ser bastante positiva para os produtores paulistas. O Azael destacando as expectativas de produtividades acima das 60 sacas por hectare e uma produção recorde maior do que 4,5 milhões de toneladas de soja em São Paulo nesse ciclo 21-22. O Azael apontando que a colheita nesse momento está acontecendo em todas as regiões produtoras do estado, algumas ainda no começo, outras mais adiantadas, mas todas com boas condições. Claro, existem regiões com problemas pontuais, o Azael apontando ali algumas regiões com excesso de chuva para fazer essa colheita, outras que sofreram um pouco mais com a seca, principalmente aquelas regiões mais próximas ao Paraná, a região de Assis, por exemplo, mas de maneira geral uma safra positiva em termos de produtividade e também positiva em termos de rentabilidade. Azael destacando oportunidades de negociações com a saca de soja valendo até R$ 200 aqui no estado, produtor aproveitando essas negociações e diferindo as opções, o planejamento de mercado de acordo com cada caso. Azael apontando que aquele produtor que cultiva a soja como uma cultura secundária, em áreas ali de reforma de cana, esse produtor costuma guardar um pouquinho mais essa produção, especular um pouquinho mais no mercado, então esse tipo de produtor ainda tem mais volumes para serem negociados daqui para frente. Já aquele produtor mais tradicional de soja, que também vai fazer a segunda safra de milho aí na sequência, esse já vendeu um pouquinho mais, já tem um pouquinho mais assegurado os seus custos. Inclusive, para esse produtor que vai apostar na segunda safra de milho aqui em São Paulo, condições também positivas, o plantio deve acontecer dentro de uma boa janela e garantir um ano com perspectivas positivas para o agronegócio paulista depois da seca que atingiu o estado no ano passado. Esse ano condições bem mais favoráveis tanto na produtividade quanto nos preços. Os custos de produção, claro, chamam a atenção, ligam alerta, mas as condições de maneira geral são positivas, como o presidente da ProSoja São Paulo destacou aqui para a gente. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.